Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos ao vivo para mais uma live especial e hoje nós vamos falar o tema você é uma pessoa livre? Então eu já pergunto a você que você está entrando nessa live agora, você é uma pessoa livre? Eu vou colocar o tema aqui e vou convidar a minha amiga terapeuta que vai fazer essa live comigo, Bia. Boa noite, seja bem-vinda. Você é uma pessoa livre? Vou colocar o tema aqui e já vou convidar a Ida Lopes que vai fazer parte comigo dessa live. Vamos lá. Vamos lá. Aceitar aqui, a Ida não está conseguindo entrar. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Bom, a Aida não está conseguindo entrar, vou ver se ela consegue entrar. Aida, eu te mandei o convite, vê se você consegue acessar aí. Não estou conseguindo. Vamos ver, acho que agora foi. Não estou te vendo. Agora sim, olá, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, eu sumi, depois apareci. Maravilha, deu certo. Boa noite, minha querida. Gratidão por fazer essa live aqui. Luciana, boa noite, seja bem-vinda. E eu já peço quem está entrando agora, compartilhe essa live com pelo menos mais 3 pessoas, né? Vai ser um tema bem relevante, né? Que é respondendo uma pergunta. Você é uma pessoa livre? Aida, você é uma pessoa livre antes de você se apresentar? Sou, com certeza. Hoje sim. Fui compartilhar aqui com Maravilha. algumas pessoas. Hoje eu me sinto livre, depois do autoconhecimento. Hoje eu me sinto livre através do meu autoconhecimento, da minha inteligência emocional que eu tenho hoje, que antes eu não tinha, e hoje eu me sinto livre perante as minhas emoções, perante a pessoa que eu sou hoje. Que maravilha, né? Porque muitas vezes nós vivemos numa prisão, mas não é uma prisão de estar numa cadeia física, não é uma prisão mental. Eu agora me considero também uma pessoa livre, mas eu já estive aprisionada com pensamentos negativos, dependência emocional, e às vezes a gente está numa situação dessa e a gente nem sabe que a gente está vivendo isso. Seja aquele pensamento de angústia que você está numa prisão, aqueles pensamentos depressivo, tristeza, né? Que você depende do outro, né? Você vira um refém, na verdade, do outro, principalmente quando você não tem esse autoconhecimento, quando você não sabe exatamente qual é a sua identidade. Mas antes de entrar no tema, eu gostaria que você se apresentasse, Aida. Quem é a Aida Lopes, para quem não conhece ainda? Me chamo Aida Lopes, moro em Natal, sou casada, casada, mãe de 2 filhos, sou casada há 22 anos. Comecei, eu sempre trabalhei com turismo aqui em Natal, com o esposo, e depois que eu comecei o autoconhecimento, lendo livros, fazendo cursos, imersões, e vendo quanto isso é transformador, isso começou a mudar em mim em relação ao outro, a não depender emocionalmente do outro, a ter mais um controle sobre mim, cada vez mais sobre os meus pensamentos, sobre as minhas emoções. Aí foi quando eu quis me tornar de fato terapeuta, porque eu não tinha esse conhecimento, e isso realmente transformou a minha vida, e por isso que eu já estou aqui, para dizer que isso é possível, o quanto é libertador você buscar o seu autoconhecimento, a sua cura através de terapia. Que maravilha. Já que a Aida falou, eu vou falar um pouquinho de mim. Para quem já me conhece aí, né, ou para quem não me conhece, eu sou Irene Gomes, sou hipnoterapeuta, também sou terapeuta Theta Healing e no meu caso eu também busquei o autoconhecimento para me tratar de uma depressão lá em 2016 e realmente aí me aprofundei, né, eu sempre gostei do tema autoconhecimento, sempre gostei de estudar sobre a mente, aí realmente me aprofundei e hoje, né, hoje eu sou terapeuta, né, sou hipnoterapeuta, também trabalho com outras ferramentas, com Theta Healing, terapia multidimensional, né, terapias energéticas, também sou reflexologista e
hoje eu ajudo pessoas, na verdade, que passaram ou que estão passando o que eu passei, que é depressão e síndrome do pânico, e também trabalho com processo de emagrecimento, vícios e outras coisas. E aí, esse tema eu acho que é muito importante, porque quando a gente fala você é uma pessoa livre, ou quando a gente faz essa pergunta, cai um pouco a ficha, né? Às vezes a pessoa nunca parou para pensar nisso, né? Como é assim que eu sou uma pessoa livre? Porque quando a gente pensa em liberdade, a gente pensa, sei lá, numa prisão, estar numa prisão de verdade, né? A gente não está pensando no estar livre, mas estar livre mentalmente. Porque muitos de nós, né, e eu já me incluí nessas pessoas também, eu vivia numa prisão emocional. O que é viver numa prisão emocional? É quando você não tem um autoconhecimento e você não sabe exatamente o que está acontecendo com você. Por exemplo, eu sentia um vazio profundo, eu tinha crises depressivas, eu sentia tristeza. Então, isso é uma prisão, né? Quando você precisa ser aprovado pelo outro, quando você deixa de fazer as coisas que você precisa fazer, porque você precisa da aprovação do outro, isso também é uma prisão. E quantas pessoas hoje estão aprisionadas, deixam de fazer o que precisa ser feito, por quê? Porque estão preocupados com o que o outro vai pensar. Quantas pessoas aí que querem divulgar, por exemplo, trabalho na internet, pessoas que têm muito conhecimento, mas que estão aprisionados, né? O que o outro vai pensar de mim? Será que eu vou errar na live? O que vai acontecer? Então, essas pessoas estão, de certa forma, numa prisão. Só que elas não percebem, porque quando pensa em prisão, como eu falei, ela pensa, sei lá, está num local lá onde tem vários presos, né? Um local físico, e na verdade não é. A nossa mente também pode ser uma prisão. Quando eu não consigo vencer os pensamentos suicidas, quando eu não consigo me posicionar, por exemplo, num relacionamento que é muito importante, muitas vezes nós vivemos num relacionamento que é uma prisão e nós não conseguimos por dependência emocional, a gente não consegue se libertar. E eu gostaria que você abordasse um pouquinho nessa questão do relacionamento e trouxesse alguns casos que você atendeu, né, algumas situações que você queira expor. Certo. Hoje eu vim trazer justamente esse tema da liberdade porque é o que eu mais recebo, é relacionamentos abusivos. Relacionamentos abusivos em geral, porque as pessoas pensam que relacionamento abusivo é só entre marido e mulher. Não, é sobre pais e filhos, filhos e pais, entre amigos, entre familiares, entre tios e sobrinhos, entre avós e netos, porque é só isso que eu atraio nas minhas sessões, porque isso foi a minha cura, na verdade. Então, por isso que eu atraio pessoas para isso, para essa cura. Porque quando você tem uma consciência de que, de fato, isso funciona através de terapia, você consegue fazer com que o outro, cada vez mais, ele se liberte dessa prisão emocional ou, às vezes, até mesmo financeira do outro. E um dos temas que eu quero abordar sobre a liberdade, eu quero falar de duas palavrinhas, que é pena e compaixão. Muitas pessoas falam assim, eu tenho pena de fulano porque eu preciso ajudar. A gente não deve ter pena de ninguém, porque as pessoas estão exatamente onde estão. Quem tem pena do outro é porque quer se sentir superior àquela outra pessoa. Então, hoje a gente tem que ter compaixão. Compaixão é você olhar para aquela situação, ajudar, se você puder, não é obrigado, ninguém é obrigado a nada. A ajudar se você sentir no seu coração e não ficar chantageando emocionalmente, financeiramente o outro, porque achar que você, por ter compaixão e ajudar o outro, e receber aquilo ali em troca através de chantagem, humilhação. Esse é um caso que eu mais recebo nas minhas sessões. São pessoas que dizem que têm compaixão e, na verdade, elas acabam sendo abusivas nos seus relacionamentos. Então, são entre maridos e mulheres, são entre familiares com sobrinhos, netos, os filhos mesmo com os pais com os filhos. Então, é uma abordagem muito importante em relação a isso. Ter compaixão. Quando você dá ao outro com compaixão, o universo, que é Deus, ele conhece seu coração. Se aquela pessoa não conseguiu lhe retribuir, o universo ele dá de várias formas, infinitas possibilidades. Então, assim, não ter pena de ninguém.
porque você é superior a ela. E quando ter compaixão, fazer pelo outro com amorosidade, sem ter que humilhar e cobrar aquilo daquela outra pessoa, porque é o que eu mais recebo. E aí eu vou trazer relatos, justamente. Por exemplo, eu tinha relatos de uma mãe que morava com uma filha, e essa filha era muito abusiva com essa mãe. A partir do momento que ela começou a se conhecer, através das terapias, a se conectar com a sua identidade, saber de fato quem ela era e que ela não precisava desse amor dessa filha para se sentir amada, porque eu faço com que ela se conecte com a energia do Criador e se sinta amada por ele. Porque aí, quando ela começa a sentir amor, conecta com o amor próprio, ela passa a se posicionar perante a essa filha que era abusiva. Então, assim, e vice-versa. Eu recebo filhas que são abusivas pela mãe por causa dessas questões financeiras e acaba não se posicionando porque não quer magoar. Então, se posicionar, porque Deus não quer que ninguém humilhe ninguém por causa disso. E trazendo outro relato sobre casamento também. Não só mulheres abusivas, como homens também são, não só mulheres são abusadas, homens também são abusados em relacionamento. Eu tenho um relacionamento, um cliente que ele está em processo de separação há 10 meses, ele me procurou. No início, ele queria muito voltar para essa mulher, muito. Ele queria muito. E em nenhum momento eu disse se separe, não separe. Isso aí não é o papel do terapeuta. A gente só está aqui para que você resgate esse amor. Você passe cada vez mais a se confiar e saber que você primeiro tem que se amar, primeiro se valorizar. E a gente fez um processo de terapias, de cura, de autoconhecimento. Ele se entregou de fato a esse autoconhecimento. E quando foi essa semana, ele me deu um feedback. Ele saiu, eu até perguntei, eu disse, e aí, você vai querer voltar para ela? E ele disse, não, porque eu não me vejo mais num relacionamento abusivo. Porque ele buscou a identidade dele. Deus não quer que ninguém humilhe ninguém. Então, a partir do momento que você se permite ser humilhado pelo outro, é porque você não conhece de fato a sua identidade, o amor que Deus tem por você. Então, buscar a sua identidade, o seu amor em qualquer relacionamento. Tem pessoas que estão comigo e não se separam, mas tudo bem. Mas quando você passa a ter a sua segurança emocional, você passa a se posicionar perante um relacionamento. Você não aceita mais ser abusiva pelo outro, nem pelo homem, nem pela mulher, porque existe muita mulher abusiva e existe muito homens abusivos. Então, quando você busca esse autoconhecimento, isso é liberdade emocional. Então, através de terapia, a gente vai buscando e limpando, porque muitas das vezes isso a gente traz dos nossos pais, ou dos nossos filhos, ou dos nossos avós. Porque é o que a gente traz, é a repetição de padrão emocional. A constelação familiar fala muito isso, repetições de padrão. Eu era uma pessoa que eu acabava sendo assim com os meus filhos. E quando eu tive essa percepção, eu digo, opa, eu não quero ser assim com os meus filhos. Eu mudei em mim e mudei o meu comportamento com os meus filhos, porque eu jamais queria repetir padrões que repetiam comigo perante a família. Então eu dizia, eu quero ser uma mãe melhor para os meus filhos. Eu não quero ser abusiva com os meus filhos. Então, a partir do momento que eu fui me curando, eu fui curando também eles, porque eu não quero que eles façam isso para os filhos deles. E isso é maravilhoso na espiritualidade. A partir do momento que você cura em você, você cura seus filhos para não repetir padrões. Então, isso que você está falando é muito importante, porque às vezes a gente não tem esse conhecimento. E muitas vezes a gente olha o fora, e nunca é o fora, é o dentro, né? Quando eu começo a passar por um processo de cura, eu começo a entender que eu sou amada por Deus. Acho que uma das coisas que faz uma diferença é você entender que você é amada por Deus, principalmente, né? Você é a imagem e semelhança do Criador. Então, o que é que eu vou aceitar das pessoas, né? O que é que eu permito, né? E eu acho que também tem a forma como a gente trata o outro, né? Porque, assim, existe uma coisa... se eu trato a Aida de forma amorosa, o que eu espero? Né? O que acontece? Às vezes a gente não espera, mas o que acontece? A Aida
retribuir, né? Quando você trata uma pessoa de forma amorosa, a probabilidade dela retribuir de forma amorosa é bem maior do que se eu começar a tratar mal uma pessoa. E muitas vezes eu acredito, ainda eu não sou mãe biológica, né? Eu tenho um filho de 4 patas, que eu entendo que é um amor também muito grande, então eu não sou mãe, mas eu entendo que na cabeça do pai, ele acha que ele está fazendo o melhor. E nós não estamos aqui para dizer que o pai está errado ou que a mãe está errada, porque ninguém nasce com manual sabendo ser pai e mãe. A gente só consegue dar ao outro aquilo que a gente recebeu. Se você foi uma pessoa que não teve amor dos seus pais ou dos seus avós, a probabilidade de repetição de padrão é muito grande. Porque você vem de uma família que vem repetindo um padrão. De repente você nasceu, a constelação, como você muito bem falou, fala muito sobre isso. Você nasce numa família que seus avós, seu avô traiu sua avó e vice-versa. A probabilidade, não estou dizendo que acontece dessa forma, a probabilidade de acontecer é muito maior. Por quê? Porque vai se repetindo padrões. Sei lá, de repente, e outra coisa, tem muita coisa também, aquilo que você aprende por repetição de você ver o outro fazendo. Vamos imaginar a seguinte situação, se teu filho vê o teu marido te tratando de forma amorosa, te dando flores, né, pedindo perdão, que eu acredito também que é uma coisa que a gente não vê muito também, algo que é tão forte, é o perdão, mas a gente não vê o nosso pai, eu nunca vi o meu pai pedindo perdão para minha mãe e vice-versa. Então são coisas que geralmente a gente não aprende em casa. Mas se o teu filho vê o teu marido te tratando de forma amorosa, a probabilidade dele ser um marido amoroso é muito grande, de repetir esse padrão. Pode ser que aconteça diferente? Pode, mas é muito mais difícil. Quando você vê isso dentro da tua própria casa, como você tem esse exemplo, que eu acredito que a educação vai muito mais pelo exemplo, né? Exatamente. Porque se eu... Não adianta eu vir aqui e falar algo se eu não faço, né? Boa noite, terapeuta Graça Rodrigues, seja bem-vinda, Cristal. A Jaqueline também, a Rosimeire, se não me engano, Rosineide, desculpa. Boa noite, seja muito bem-vindo. Compartilhe essa live com mais pessoas. A gente está falando aqui de liberdade. Muitas vezes a gente vive nessa prisão que é mental. E muitas vezes, aí, dessa questão que você falou de relacionamento, às vezes eu atendo pessoa. Às vezes a pessoa separou há 10, 15 anos, mas ela está numa prisão ainda, porque ela não perdoou o ex-parceiro. Isso também, não perdoar o outro também é viver numa prisão, né? E muitas vezes a gente não tem essa percepção. Como é importante a gente perdoar o outro. E quando a gente fala de perdão, a gente não está dizendo que você tem que aceitar que o outro faça qualquer coisa com você. Quando a gente fala de perdão, eu não estou dizendo que eu tenho que conviver com a pessoa, não. O perdão é um corte de vínculo energético. Eu costumo dizer que o perdão é um ato de amor com você mesmo. Porque quando eu perdoo o outro, eu não estou fazendo nada por ele, eu estou fazendo sim por mim. Exatamente. Então, não é responsável pelo outro. Exatamente. A gente pensa que quando a gente perdoa, a gente está fazendo algo pelo outro. Na verdade, não, você está fazendo por você. Ah, Irene, mas você não passou o que eu passei. Talvez você também não passou o que eu passei. Eu sei que perdoar é desafiador. Né? Eu não estou dizendo que perdoar é simples. Ninguém acorda, levanta da cama todo sorridente hoje, fala, eu vou perdoar quem me machucou, quem me deu uma rasteira, quem abusou. Não é um processo simples. Tanto é que a gente usa muito perdão dentro da terapia, né? Muitas vezes a pessoa vive doente, inclusive doenças físicas, porque ela não consegue perdoar o outro. E a gente consegue fazer isso muito bem dentro de um processo terapêutico. Você quer falar um pouquinho dessa questão do perdão? Acho que ela é muito relevante, porque a falta de perdão também é uma prisão, né? É exatamente o que eu trago nas sessões. É trazer a pessoa na sessão, é como se ela estivesse olhando para ali, para frente dela e liberar aquela energia. É raiva, rancor, ódio, injustiça, humilhação. Isso tudo a gente carrega de várias pessoas. Pode ser de parceiros, pode ser de familiares, pode ser de amigos, pode ser de padrinhos. Eu já recebi de vários tipos de pessoas.
porque às vezes eu até fico assim chocada, porque às vezes a pessoa traz até pessoas de longe, né? Mas acaba o universo trazendo aquela pessoa, porque você tem que olhar às vezes para aquilo e você não olha. Então, às vezes se você não olha em relação ao seu parceiro dentro de casa, ele vai trazer alguém na rua, vai trazer aquele sentimento, vai trazer no seu trabalho, com o seu patrão. Então, assim, já recebi pessoas que também tinham problemas com o patrão e acabou tendo uma harmonia no trabalho, porque a partir do momento que ela se posicionou perante a esse homem que ela via como um pai, que não era o pai dela, então ela começou a se posicionar na empresa, passou a não ser mais humilhada, colocada para baixo em relação a isso, porque às vezes você aceita a humilhação porque você está na energia que falta o perdão do seu pai. Então, quando você vai para um trabalho, você acaba atraindo essa humilhação para dentro de você. Então, quando você começa a olhar para esse pai, para essa mãe, para alguém da família, às vezes os avós, porque às vezes os filhos não são criados por pais e mães, e às vezes por avós, às vezes responsável por tios. Então, quando você começa a limpar isso dentro de você, você começa a ter posicionamento perante ao outro com você. É o que eu fiz hoje até um vídeo falando sobre isso. Quando você começa a se conhecer, você se posiciona perante o outro. Você não precisa humilhar o outro, porque você não vai só deixar ele lhe humilhar. É chegar, opa, aqui existe uma mulher que sabe o que eu sou e o que eu estou fazendo. Eu não vou não vou rebaixar o outro. Eu só simplesmente vou dar um limite para ela, para com que ela não faça isso comigo. É não aceitar a humilhação do outro. Porque quando a pessoa humilha a gente, ela está falando dela mesma. Então, ela não quer olhar para a dor dela, então é mais fácil ela liberar. Por isso que na Bíblia fala, o seu coração, quando está cheio, ele fala. É o que eu mais digo, mas fulana me falou isso e isso, porque o coração dela está cheio disso. Então, é mais fácil ela lhe culpar por isso do que olhar para ela. Porque ela não quer olhar para a dor dela, para os karmas dela, que é os nossos karmas. Todos nós temos. A partir do momento que a gente começa a limpar isso dentro de nós, a gente não vai culpar o outro, porque eu estou frustrado, porque você me deixou assim, porque é assim assado. Porque o mais normal da humanidade é fazer isso, é se sentir superior e achar que o outro é que está fazendo isso com você. E através do autoconhecimento, não. Você passa a colocar limites, ter voz perante a você, porque é justamente quando você acolhe aquela criança que nunca foi ouvida, que às vezes o pai chegou e disse, cala a boca que você fala só besteira, ou que não dava importância quando um filho vai falar e não olha nos olhos do filho, você sempre critica o seu filho. Então, quando você começa esses traumas, porque de 0 a 7 anos você vive com os seus pais. Então, começa os traumas daí. Porque você pega as crenças dos seus pais, que veio dos avós, dos ancestrais. Você quer carregar isso? Não, você não é obrigada a carregar isso. Mas se você quiser, está tudo bem. E dos 7 aos 14 é os traumas da escola. É justamente o chacote dos amigos, às vezes é porque você fez algo errado e você chacote. Então aí vem os traumas. Quando a gente traz as sessões, a gente ressignifica isso que está no seu inconsciente. E às vezes você sente aquela angústia, aquela dor e não sabe de onde. Porque muitas pessoas chegam de saída, eu não lembro da minha infância. Cara, não lembra da sua infância porque tu tem muita dor aí. E muitas pessoas não têm essa memória. Mas quando você começa eu sou uma dessas pessoas que eu não lembro da minha infância. Lembro pouca coisa, por incrível que pareça. Pois é, mas quando você vai pegando, como a gente faz, né? Quando a gente começa a pegar confiança no seu inconsciente, trazendo na sessão memórias, você vai relembrando algumas coisas, alguns momentos, e que quando você ressignifica e coloca amorosidade ali, ressignificando, porque tudo está no nosso consciente e tudo é energia. Quando você acolhe aquilo ali, não que você vai esquecer de certos momentos desafiadores da sua vida, mas quando você muda a sua vibração perante aquilo, você se torna muito mais segura das suas emoções, mais... A Eurinete falou que lembra de tudo. Sim, eu lembro muito da minha infância. Eu não tive uma infância ruim, não vou dizer que eu tive. Eu tive uma infância muito boa, mas eu tive meus traumas. Eu tive muita... Para você ver, eu tenho um amor pelo meu pai até hoje. Ele morreu já há muito tempo. Eu tinha um amor por ele, mas o meu sentimento de abandono foi do meu pai.
porque quando eu tinha 7 anos de idade, como ele tinha um vício de jogar, eu, quando morava em São Paulo, ele saiu 2 dias, então eu sentia muita falta dele. Então, o sentimento de abandono que hoje eu curei em mim, eu não tenho, é muito difícil eu sentir abandonada por alguém. Só se for uma coisa muito forte. Então, eu curei isso em mim, porque eu ressignifiquei essa memória, eu acolhi isso dentro de mim através da sessão de terapia. E com a Irene foi uma delas. Isso que você está falando é muito importante, porque muitas vezes a gente está nessa prisão, mas essa prisão é inconsciente. Por que que a gente tem tantas pessoas hoje com problemas emocionais? Foi feita uma pesquisa recentemente, eu não me recordo os dados, se é 87% ou 83% dos brasileiros estão com problemas emocionais, ó. Irene é minha terapeuta, maravilha. Então, é um número gigantesco. Quantas pessoas que estão aí tirando a própria vida? E por que que essas pessoas estão tirando a própria vida? Porque não sabem lidar com as dores emocionais. Estão o quê? Numa prisão emocional e muitas vezes a gente não tem essa consciência. O que que é não ter essa consciência, Irene? Digamos que você sofreu abuso na sua infância e você tinha 3 anos de idade. Sua mente foi lá para te proteger, deixou ela guardada lá na sua mente subconsciente, mas toda vez que você vive uma situação parecida com essa, dispara um gatilho ali. Você tem um problema, talvez, na relação sexual, talvez quando alguém é agressivo com você, dispara um gatilho, às vezes você tem uma crise de choro, que você não sabe o que é. Por quê? Porque tem esse gatilho lá atrás. E o que que a gente faz na terapia para libertar as pessoas da prisão emocional? É justamente olhar para essa ferida emocional e dar um novo significado para ela. A gente não consegue, por exemplo, numa sessão de hipnose, eu não consigo voltar numa regressão lá, a pessoa vivenciou isso com 3 anos de idade, eu não consigo ir lá e apagar essa memória, mas eu consigo olhar para isso com um novo olhar. Qual é esse novo olhar? É eu ver, por exemplo, se foi uma questão com meu pai, eu entender. Tem uma coisa que eu ouvi de um grande mentor meu, que é uma coisa muito importante, que é você olhar essa pessoa e dizer assim, caramba, essa pessoa me deu o melhor que ela tinha. Aí tem muita gente que começa a questionar, mas como é que o melhor da pessoa é um abuso sexual? Como é que o melhor da pessoa é bater no filho até ele desmaiar, por exemplo? Eu já tive um cliente que apanhou do pai até desmaiar. Então, o pai, ele só está te dando aquilo que ele tem. Infelizmente, tem gente que só tem isso. Um pai que é agressivo, provavelmente ele foi uma pessoa que sofreu agressões. Ninguém é agressivo do nada. Tem um gatilho emocional por trás. Eu não estou aqui, porque que a gente... Como terapeuta, o nosso trabalho é ajudar pessoas, não julgar o comportamento. Não importa o tipo de pessoa que a gente atenda, a gente tem que olhar essa pessoa de uma forma amorosa. Entender que essa pessoa, muitas vezes, ela está sofrendo muito. Por que tem tanta gente cometendo suicídio? Porque as pessoas têm muitas dores emocionais, não buscam ajuda e realmente ela quer se livrar da dor, né? Como se a morte fosse uma libertação da dor. Então a pessoa está nessa prisão emocional tão profunda. Às vezes é um vazio existencial que a pessoa não sabe de onde vem. Às vezes é uma crise depressiva, uma tristeza que a pessoa não sabe. Às vezes a pessoa se sente abandonada por todo mundo e de repente isso aconteceu porque quando a mãe engravidou, a mãe não queria ter filho e a criança também sente. Então tudo isso tem que ser olhado num processo terapêutico, né? Sim. Helene, boa noite, seja bem-vinda. Então, tudo isso a gente vai olhar dentro de um processo terapêutico. Por que fazer um processo terapêutico é tão importante? Por quê? Porque a gente vai olhar para essas feridas emocionais e, às vezes, também é doloroso olhar para essas feridas emocionais, mas eu vou tirar essa dor que me machuca e eu vou ter uma nova percepção, eu vou trazer isso à consciência e eu vou fazer essa ressignificação emocional. Então, eu vou dar um novo significado. Qual é esse novo significado, Irene? De repente, eu, por exemplo, eu tinha uma questão na
minha infância que eu me sentia muito rejeitada e abandonada pela minha mãe. E dentro de um processo terapêutico, eu já trabalhei essa questão várias vezes, eu entendi que a minha criança com 3 anos queria o colo da mãe e ela não tinha o colo da mãe. Só que uma criança de 3 anos, ela não tem a maturidade para entender que a mãe tem mais 3, 4 filhos antes, que a mãe tem que dar atenção para vários filhos, que a mãe trabalha, que a mãe faz comida. Então, a criança, ela não tem essa maturidade. Então, o que que gera nela? Gera um gatilho negativo que toda vez que alguém te abandona, você dispara aquele gatilho e você começa a passar mal. E não sabe exatamente por quê. Ou vira aquela dependência emocional, que você aceita qualquer coisa. Por quê? Porque você quer ser aceito pelo outro. Então, assim, eu era uma pessoa que eu não falava não para ninguém. Por quê? Porque eu não queria ser abandonada, né? A criança interior, né, que a gente fala muito no processo terapêutico, a minha criança interior, ela não queria passar por aquilo novamente. Ela não queria passar por aquela rejeição. Então eu baixava a cabeça para qualquer coisa, eu falava assim para qualquer coisa, por quê? Porque existia uma criança que queria ser amada, né? Porque na verdade, tudo que o ser humano quer é ser amado. Eu diria mais, todos os problemas, eu diria que quase 100% ou 100% do nosso problema a gente tem por quê? Por falta de amor. E essa falta de amor, muitas vezes é como eu interpreto aquilo que acontece comigo. Né? Porque de repente você é muito amada pelos seus pais, mas na tua cabeça, por exemplo, teu pai prefere o teu irmão. E você se sente rejeitado e você está naquela prisão. Quantas pessoas que eu atendo que essas pessoas se comparam com os irmãos? E a pessoa se sente rejeitada simplesmente porque acha que a mãe gosta mais do irmão ou não. Às vezes é um irmão que está doente e a mãe precisa dar aquele cuidado maior para a criança, mas na cabeça de quando você é criança, não é a interpretação que você tem. Porque tudo depende da interpretação que eu tenho. Né? É a história que você conta você mesmo. Exatamente. Muitas vezes, sei lá, eu tenho uma família que é gigantesca, gente. Até eu perco a conta, às vezes, quantos irmãos eu tenho, tá? Minha família, do meu pai com a minha mãe, somos em 9 filhos. Então, olha que família gigantesca. 2 irmãs que faleceram, nós somos em 7 vivos. E eu tenho mais uma irmã que é filha só do meu pai, antes de ser casado com minha mãe. Então, eu tenho uma família gigantesca. Então, imagina você se comparar com seus irmãos, que você é mais amado ou menos amado. Então, você tem uma concorrência gigantesca numa família grande igual a minha. Só que hoje, passando por um processo terapêutico, o que que eu entendo? Meu pai e a minha mãe, eles me deram o melhor que eles tinham. Pela consciência que eles tinham no momento. Exatamente. A gente não está aqui para dizer que o pai foi errado ou a mãe. Não é isso. É a gente olhar para isso de uma outra forma. Né? Porque muito tempo eu tinha esse julgamento, né, com minha mãe. Só que quando você vai se tratar, você percebe que é apenas a forma que você interpretou aquilo que você vivenciou. Né? De uma mãe que passou também, que tinha vários problemas emocionais e que não buscou ajuda. Hoje, por exemplo, para a gente estar aqui, nós que fazemos terapia quase toda semana, é muito mais fácil do que um pai que tem 90 anos, do que uma mãe que tem 80 e poucos anos, nunca fez uma sessão terapêutica para trabalhar uma questão emocional. Então, com certeza, hoje a Aida, para tratar com os filhos dela, talvez aconteça algum problema, sim, nós somos seres humanos e a gente falha, e está tudo bem nisso, mas quando ela começa a se tratar, ela olha diferente, ela começa a olhar diferente para os filhos, porque ela também estudou constelação familiar. Então, ela tem uma nova percepção, né, Aida? É de não humilhar, não dizer que eles são incapazes, sempre ficar, quer dizer, ter outro olhar, outra postura perante a eles. Diariamente, eu fico me policiando, porque eu erro, sim, com certeza, eu sou ser humano e o ser humano erra. Mas quando você vai buscando isso, você vai passando mais segurança para você mesmo e para eles, e vai mudando a percepção. Meu filho mesmo de 21 fala que o meu tratamento com Iana é bem diferente. Eu disse a ele, quando eu tive você com 25 anos, eu não tinha sabedoria que eu tenho hoje.
Então, por isso que eu quero diminuir, assim, as coisas que eu fiz com você, com ela, para mudar, porque justamente eu tinha uma repetição de padrões familiares. Eu falo mais da minha mãe porque foi as pessoas que eu mais convivi, foi a família da minha mãe. Mas, com certeza, eu tenho um pouco também da família do meu pai. Mas eu quis mudar isso em mim. Eu quis fazer diferente. Quando você começa a mudar isso, você é bom. O mais maravilhoso da espiritualidade é exatamente quando você muda em você, você muda nos seus filhos e automaticamente você muda nos seus netos, na próxima geração que vai vir. Por isso que eu digo assim, como você falou, a traição. Por exemplo, meu avô traía muito, alguns sobrinhos traem, e acha isso lindo. Mas aí depois vem os filhos e vão fazer a mesma coisa. E se for uma filha, como é que você vai sentir ela sendo traída, né? Então, assim, trazer essa percepção. Se sua filha for traída, do mesmo jeito que você traiu a sua mulher, você vai gostar? Então é isso. Porque às vezes, como se diz, pimenta, né, nos outros é bom. Agora, quando você olha para isso, porque quando você olha para um filho e para uma filha, você olha com outro olhar. Então, a gente repete padrões muito. E muitas pessoas às vezes fazem chacote disso. E isso é muito sério. Que são repetições de padrões através de traições, de abusos. E você às Abuso vezes vive acontece muito, né? abuso. Às vezes você sofre abusos que você não sabe por que está sofrendo aquele abuso. E às vezes está no seu vínculo familiar perante a isso, de abusos, de abortos, de várias coisas que tem. A espiritualidade, as terapias holísticas, ela trabalha muito profundo em várias sessões. Às vezes as pessoas fazem aborto, foi o meu caso. Primeiro eu fiz um aborto, porque eu não tinha maturidade, e hoje está tudo bem, hoje eu falo isso com maior naturalidade, e até os meus filhos sabem, mas eu acolhi esse filho dentro de mim, eu coloquei um nome para ele, eu não pude excluir esse filho, porque ele estava no meu campo. A partir do momento que eu incluí esse abuso, a minha filha e o meu filho, eles vão limpar isso neles. E quando eu não olhar para isso, às vezes os que vêm depois, às vezes eles vêm até com problemas emocionais e deficiência, porque você não olhou para esse abuso. Então isso começa a ser, às vezes a sua avó, ou o seu avô, ou o seu pai, ou a sua mãe não olhou para isso, quem vai pagar é os que vêm depois. Então é muito profundo, de fato, as terapias holísticas. A gente trabalha muita coisa profunda, porque às vezes você passa em algum momento da sua vida que você não sabe por que está passando isso. Por isso que eu digo, terapia holística, você trabalha corpo, mente e espírito. Você trabalha a sua alma, que é o mais importante, que é a sua maior prosperidade. Quando você for daqui, você vai levar a sua evolução. E se um dia voltar, você não vai perder essa evolução. Quanto mais você evoluir espiritualmente aqui, melhor para o seu espírito, para a sua alma, para a sua vida. E se você tem preguiça de olhar para isso, tudo bem, mas vai chegar o seu tempo. Cada um tem o seu tempo de despertar. Hoje eu respeito muito. Quando no início eu queria trazer todo mundo para isso. E hoje eu simplesmente espero as pessoas me procurarem, porque, como se diz, o universo, ele traz as pessoas que estão prontas para a cura, para a sua entrega, para a sua evolução espiritual. E começa no mental, no seu espírito, e aí você vê a transformação no seu corpo, porque você fica menos cansada, mais produtiva, ser mais responsável por si mesmo, porque a criança é aquela que, eu tenho preguiça, a criança não quer fazer nada, a criança sempre deixa para depois, a criança é a vítima, a criança é sempre aquela que quer, eu não quero. Você está sempre na sua criança. E quando você se torna madura de si mesma, aí você realmente diz, eu quero ser uma pessoa melhor para mim mesma. Porque não é para o outro que você tem que ser melhor, é para você mesma, todos os dias. E isso é uma escadinha todos os dias, mas isso é transformador. Maravilha. E se alguém quiser fazer uma pergunta aí pra gente, fica à vontade, né? E fique até o final, porque eu vou fazer um exercício. A Aida falou da criança, vamos, por que não curar a nossa criança, né? Porque eu acredito que quando você começa a curar a sua criança, você começa a curar o seu adulto. A gente fala
muito da criança interior dentro do processo terapêutico. Por quê? Porque a maioria dos traumas mais fortes que a gente sofre é exatamente de 1 a 7 anos e depois, ou até os 14 anos de idade. Né? E 80 a 85% disso são gerados pelos pais, né? Felizmente ou infelizmente. Por quê? Porque a gente tem maior contato com nossos pais. Então isso pode ser gerado, por exemplo, uma criança que o pai separou da mãe, às vezes a criança se sente abandonada. Né? Na verdade, o pai separou da mãe, mas a criança sente que o pai separou também dela. É um abuso sexual, um abuso emocional, ou alguma coisa que aconteceu quando a criança foi para a escola a primeira vez, ou viu alguma coisa com coleguinha. Então, tudo isso pode gerar uma prisão, né? Vamos falar aqui, porque o tema hoje é você é uma pessoa livre, e muitas vezes nós não somos livres justamente por isso, porque carregamos muitas questões emocionais não resolvidas. Eu, Irene, era uma dessas pessoas, e graças a Deus hoje eu estou do lado de cá, ajudando pessoas como terapeuta. Então, olha como é importante você olhar para dentro de você e começar a curar essas feridas. Eu jamais seria uma hipnoterapeuta hoje, teria ajudado tantas pessoas se eu não tivesse olhado primeiro para dentro de mim. E foi num processo de cura, olhando para dentro de mim, que eu realmente me apaixonei. E hoje eu amo fazer isso que eu faço, que é ajudar pessoas também que passaram ou que passam por isso, né? Então, é importante você olhar para a sua vida hoje. Eu peço que você faça um exercício simples. Quando sair dessa live, escreva como é que está a sua mente, né, em relação, por exemplo, a relacionamento. Como é que você se sente? Você está vivendo um relacionamento abusivo? Você está feliz? Seja na sua área financeira, como é que você está? Você está vivendo uma prisão emocional? Você só tem pensamentos negativos sobre dinheiro? As coisas não estão fluindo para você? Escolha mais uma área, seja a sua saúde emocional. Como é que você está sentindo a sua saúde física? Começa a escrever, porque a escrita, ela traz uma consciência maior. Quando eu escrevo, né, eu começo a tomar consciência. Poxa, como é que está a minha área emocional? Eu tenho pensamento suicida, eu tenho crise depressiva, eu tenho tristeza, eu tenho angústia, eu tenho sentimento de abandono, de vazio. E aí você vai ter clareza, né, o que está acontecendo, se você realmente está vivendo essa prisão emocional. Se você está num relacionamento e você aceita qualquer coisa, será por quê? Será que é porque você não se ama o suficiente? Será porque você não tem um amor próprio? Ou porque você vivenciou isso na tua casa, você está repetindo um padrão? E tudo isso você consegue trabalhar dentro de um processo terapêutico. Mas eu preciso o quê? Ter clareza disso, né? Eu não consegui, por exemplo, eu só consegui buscar um tratamento terapêutico quando eu tive clareza que eu realmente precisava de ajuda. E muitas vezes, né, a gente tem esse preconceito, hoje menos com as terapias holísticas, como buscar um... Por quê? Porque na minha cabeça, há uns 20 anos atrás, por exemplo, para mim, buscar um terapeuta, né, ou para eu, né, para ficar de forma mais correta, buscar um terapeuta era decidir que eu estou louca. Olha o meu pensamento lá atrás como que era. E pelo contrário, a terapia ela te dá uma nova percepção, ela te dá um autoconhecimento. Você começa a entender coisas e a ter percepções que você não tinha antes da terapia. Ah, Irene, a terapia vai resolver todos os meus problemas? Não, não vai resolver todos os seus problemas, mas você vai olhar para seus problemas com outros olhos, né? Eu vou ter uma nova percepção das coisas que acontecem comigo. Por exemplo, tem pessoas que, sei lá, se chega num ambiente de trabalho e um colega não dá bom dia, isso acaba com o dia da pessoa. Por quê? De repente a pessoa nem te percebeu, mas você fica lá na tua mente, aquela prisão. Poxa, o que é que eu fiz, né? O que é que aconteceu? Aí você fica... Muitas vezes é um gatilho que dispara em você aí. Você se sente rejeitado. E quando você busca a terapia, você consegue sim entender isso, fazer esse acesso, trabalhar isso, né? E perceber que o que o outro faz é uma escolha dele. Agora, como eu me sinto é uma escolha minha, né? Odete, boa noite, seja muito bem-vindo. Vocês que ainda não me seguem aí e seguem a Ida, começam a me seguir, e os que me seguem também, começam a seguir o trabalho da Ida, tem muito conteúdo. Eu faço live todos os dias, às 5h05 da manhã,
é um horário para realmente quem quer transformar a vida. É um horário desafiador, então esse mês eu estou falando só sobre hipnoterapia. Quem quiser entender um pouquinho da ferramenta da hipnose, eu convido você a assistir essa live. E Aida, você quer deixar uma mensagem aí? Você quer falar ainda alguma coisa? Finalizar em relação à liberdade, que é isso, o tema que eu queria trazer. Você para você ser livre, você tem que buscar sim, o seu autoconhecimento, porque quando você é prisioneiro em relação emocionalmente do outro, você passa por humilhações, por várias coisas desagradáveis na sua vida. E quando você faz algo com compaixão com o outro, pode ser pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa, não diminua ele, porque isso é muito ruim. Não é só ruim para eles, não, é para você também. Porque quando você perde a sua compaixão com o outro, você está perdendo com você mesmo. Porque quando você não tem pelo outro, você também não tem por você. E através da sua busca, você passa, de fato, a ter compaixão pelo outro, fazer pelo outro sem cobrança, sem humilhação. Porque quando você faz isso de coração, você não precisa da aprovação de ninguém. Porque se você procura que o outro lhe aprove, é porque, de fato, você não tem o seu amor próprio. Você não precisa dessa aprovação quando você busca esse autoconhecimento. Então, é isso. E não aceite ser abusado, independente de quem quer que seja. Porque existe um Deus que ama vocês exatamente como é. Então, busque o seu autoconhecimento através de terapias holísticas, terapias como a hipnose, todas elas são libertadoras. E quanto mais lhe fortalecer, mais você se conecta com a sua identidade e você não deixa ninguém deixar você pequeno. E você vai ser sempre você mesmo. E que maravilha. É isso. Obrigada, gente, por esse encontro. Só queria finalizar que eu também trabalho individual. Na semana eu trabalho só individual. E domingo eu abri um grupo de terapias. Eu trabalho no domingo através de grupos, como a Irene falou, através de escritas. É uma técnica muito boa, que é o The Work, que a Irene conhece. E é muito bom. É só entrar lá no meu feed ou no meu direct e conversar comigo que a gente pode bater um papo. Que maravilha. A Eurinete falou que começou a seguir a Aida nessa live. Maravilha. Bom, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Tudo na nossa vida é uma questão de decisão. Né? A gente pode decidir transformar a nossa vida. E eu tomei uma decisão de transformar minha vida, de sair do fundo do poço e buscar ajuda. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Ah, Irene, mas você não tem mais problema? Até tenho, mas os problemas hoje eu dou risada deles, né? Então, por quê? Porque essa busca do autoconhecimento, né, um processo de cura que eu faço, né, há muito tempo, né, uma busca, né, para curar essas feridas emocionais, me trouxeram uma nova percepção, principalmente vontade de viver que eu não tinha lá no passado. Então, a mensagem que eu quero dizer para você hoje não importa quantos anos você tem, não importa como está a sua vida, não importa se você está lá no fundo do poço, se você está lá no fundo do poço, é hora de você começar a sair. Né? É o momento de, olha, eu não consigo sozinha, busca ajuda, tem aqui o contato da Aida, tem o meu contato. Se quiser trabalhar com a hipnose, ou se quiser trabalhar com Theta Healing aí com a Aida, terapia multidimensional, é uma excelente terapeuta, é uma das terapeutas que me atende, também super recomendo o trabalho. Gratidão, Irene, tenho aprendido muito com você, já estou sentindo sua falta. Gratidão, minha querida. Eu estou aqui, ó, mata a saudade, fica à vontade. E é importante a gente olhar para dentro, olhar para a gente mesmo de forma amorosa, porque antes eu não olhava para mim de forma amorosa. Entender que Deus nos fez perfeito, e nessa perfeição nós também somos imperfeitos. A gente precisa, sim, olhar para dentro da gente e ver que também a gente erra, ter a humildade, claro, de pedir perdão também para as pessoas quando a gente comete equívocos, por que não? Porque muitas vezes a gente acha que só o outro é abusivo, muitas vezes nós também somos abusivos com o outro, nem percebemos, né? Eu, por exemplo, era uma pessoa extremamente agressiva, porque na minha cabeça era uma autodefesa.
Só que depois que eu trabalhei isso em mim, eu sou a pessoa mais tranquila do mundo. Você já me viu estressada, Aida? Não. Raramente alguém vai me ver estressado. Por quê? Sim. E antes eu era uma pessoa extremamente estressada. Por quê? Porque eu Eu só estou trabalhei. estressada quando eu vejo que a pessoa quer abusar da minha boa vontade. Aí eu fico estressada. Então, é importante a gente perceber também, olha para dentro de você. Será que você também está sendo uma pessoa abusiva com o outro? Será que você não é aquela pessoa que está fazendo o outro sofrer e não está nem percebendo? Porque às vezes a gente está inconsciente. Né? Eu espero que essa live tenha ajudado você a trazer essa consciência. E agora eu vou fazer um exercício de cura da criança interior. Eu quero que você traga alguma coisa da sua criança que você lembre aí, conscientemente ou inconscientemente. Pense em alguma coisa aí que essa criança ouviu lá quando tinha 2, 3 anos de idade ou mais. Que essa criança não gostou. Eu vou pedir para você puxar o ar 3 vezes. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. A última vez. Agora eu vou pedir para você concentrar toda a sua atenção nas suas pálpebras. Imagina que seus olhos estão agradavelmente pesados e colados. E que esse relaxamento dos olhos começa a se espalhar por todo o seu corpo. Começando no topo da sua cabeça, indo até os seus pés. Relaxando profundamente cada músculo do seu corpo. Agora eu vou pedir para você puxar o ar abrindo os olhos. Solte o ar, fechando os olhos. Mais uma vez, puxa o ar abrindo os olhos. Solte o ar, fechando os olhos. Agora eu quero que você imagine que você está no topo de uma escada com 10 degraus. Eu vou contar de 10 a 1 e você imagina você descendo esses degraus. E a cada degrau que você desce, você vai relaxando ainda mais. 10, começa a descer essa escada. 9, a cada degrau que você desce, você vai sentindo o seu corpo relaxando ainda mais. 8, 7, 6, 5. Sinta o seu corpo cada vez mais relaxado. 4, 3, 2, 1. Agora eu quero que você imagine um grande espelho na sua frente. Esse espelho não é um espelho comum, é um espelho especial. E eu vou contar de 1 a 3. E eu quero que no 3 você entre nesse espelho. E quando você entrar nesse espelho, você vai exatamente ter uma conexão com a sua criança, com 3 anos de idade. 1, se prepara para entrar nesse espelho. 2, 3, entra nesse espelho. Agora imagine você de frente com sua criança, com 3 ou 4 anos de idade. Olha bem nos olhos dessa criança. Pergunta para ela, o que você vivenciou que te causou dor, que você quer se libertar hoje? Ouça o que essa criança te fala. Pega essa criança no colo. Olha nos olhos dela. Fala para ela, hoje eu vim aqui te libertar dessa dor do passado. Você não precisa mais carregar esse peso a partir de hoje. Agora você está livre. Eu te liberto agora. Abraça a sua criança. Faça ela se sentir muito amada. Fala para ela, a partir de hoje você nunca mais vai precisar mendigar amor. Porque eu te dou todo o amor que você precisa. Você tem o seu amor próprio. E hoje eu te dou esse amor. Abraça bem a tua criança. Faz ela se sentir muito amada. Veja como ela se sente agora. Imagine agora você deixando a sua criança bem pequenininha, como se ela fosse uma miniatura. Você imagina agora colocando essa criança dentro do teu coração.
prometendo para ela que a partir de hoje você vai cuidar dela com muito amor. Veja como essa criança se sente feliz agora dentro do teu peito, do teu coração. E agora eu quero que você imagine você saindo desse espelho, voltando para o aqui e para o agora, deixando a sua criança completamente livre. 1, começa a se preparar para sair do espelho. 2, 3, voltando para o aqui e para o agora. Quando se sentir confortável, pode abrir os seus olhos, sentindo muito bem. Quem quiser compartilhar a experiência, como é que foi, fica à vontade. Bom. Sempre é muito bom ressignificar algo que está dentro. Isso é um exercício rápido dentro de um processo terapêutico. A gente se aprofunda um pouco mais. E eu convido vocês a participar com a gente amanhã às 5h05, uma live super especial, o poder da ressignificação. Então, gratidão, minha querida Aida, gratidão a todos que participaram, que comentaram. Eu vou gravar essa live aqui, eu vou pedir para vocês marcarem pelo menos 3 pessoas e colocar um comentário. Qual foi o insight que vocês tiveram aqui? Marca a Aida e me marca também. Marca 3 pessoas aí. E também quem sentir uma pessoa muito livre, olha que maravilha, tá vendo? A Eurinete já saiu da prisão, Rosineide falou gratidão. Então, gratidão a todos e eu convido vocês amanhã às 5h05 a participar da live com a gente. São live também que a gente vai fazer vários exercícios, mas é um horário bem desafiador, né? Realmente para quem quer ir para o próximo nível. Gratidão a todos e até amanhã. Obrigada, Irene. Muito obrigada.